todas as elites, em todos os tempos, queriam impor um fardo pesado para a população e um leve para ele. A Bíblia acusa isso, Jesus acusa isso. Exatamente, você tocou no ponto. Assim, o detalhe histórico é muito complexo, mas vamos dizer que refletir sobre as inspirações psicológicas e espirituais nos traz para um domínio mais simples, que é o domínio próprio, por exemplo, dos evangelhos, né? Em que você vai ver, a gente vai, para destrinchar isso aqui cientificamente, em termos de história, economia, filosofia, teologia, cara, é um pepino monstruoso, entendeu? A gente pega um recortezinho e começa a entender. Mas nos termos simples, né, das escrituras, né, e aqui a gente tem que ressaltar, quer dizer, muita gente acha que ressaltar o valor das escrituras é coisa só de protestante. Não, meu amigo, São Tomás de Aquino sempre falava, olha, tudo que vem da filosofia e da própria teologia só tem valor se for estritamente ancorado nas escrituras. Entendeu? A razão tem seu valor, mas se houver alguma contradição com as escrituras, espera aí, vamos dar uma revisada, porque deu alguma coisa errada, a gente não desenvolveu a razão na sua plenitude, entendeu? Então, você falava lá da questão, né, do Talmud, do juridicismo, né, que começa a manipular o sentido do Antigo Testamento, até que você transforma aquilo numa coisa que não tem mais sentido nenhum, porque você vira... Então, assim, infelizmente, nós podemos dizer que esse elemento entra no cristianismo também, né? Então, você começa a falar, mas, quer dizer, durante 1.500 anos, usura era qualquer lucro, né? Qualquer retorno, né? Sem tomada de risco real, no mero empréstimo de dinheiro. Aí você começa a falar, não, mas juro, na verdade, usura é só juro alto. Por que é? Só quando exagera, né? Isso, porque aí começou com 5% e hoje chega a 400% no Brasil. Porque quando você tira a discussão do domínio da essência, do domínio do qualitativo e passa para o quantitativo, passa a ser assim, mas quem define o que é juro alto e juro baixo? A igreja, o Antigo Testamento fala de 1% de juro ao ano como iníquo. Porque não é uma questão quantitativa, é uma questão de que, assim, olha, cara, você tentar tirar um lucro do nada, do mero dinheiro, sem você investir de verdade, sem você investir com risco, compartilhar de lucros e perdas, cara, isso é roubo. Entendeu? Dinheiro não se multiplica por si mesmo, como já falava Aristóteles. E tem uma coisa interessante no sistema financeiro internacional. Quanto mais pobre é o país, maior é os juros. Sim, e eles também... É diabólico mesmo. E eles também ganham com juros baixos, porque é por meio, porque é aquela coisa. 10% sobre 1 milhão é a mesma coisa que 1% sobre 10 milhões. E como eles criam o dinheiro, né? E com juros baixos, você cria bolhas ainda maiores. Né? Então, eu quis dizer assim, a exploração, então, melhor dizendo, claro. Não, a exploração material é maior em países africanos, por exemplo, do que aqui. Claro. Você vê, qualquer país desenvolvido paga menos juros do que nós. Agora, qualquer país mais pobre paga mais. Você vê, até a coisa da vacina, cara. O Brasil pagou $10 numa dose de vacina, teve país africano que pagou $50. Aí só chegar... Eu estava pesquisando um negócio das Ilhas Caimã, aí eu vi que eles calculam que esses ditadores africanos possuem cerca de 900 bilhões de dólares lá nas Ilhas Caimã. A dívida desses mesmos países somada é 190 bilhões. Sim, povos e aí quer dizer, essa elite por meia dúzia de caras que estão fazendo parte desse sistema como forma de continuar alimentando a máquina. Né? E você percebe que o imperialismo ocidental que se projeta nos últimos 500 anos, ele é muito, que é atribuído ao cristianismo, ao patriarcado, é fruto desse sistema financeiro, e que esse mesmo sistema financeiro agora, de forma totalmente cínica, né, está promovendo uma ideologia esquerdista, comunista, anarquista, contra o patriarcado, contra
toda a religião, contra o cristianismo, entendeu? Que é uma piada, porque o ciclo imperialista moderno ele é feito contra o catolicismo, contra a cristandade, contra a civilização. Quer dizer, não existe maior contraste em relação a isso do que o que eu falei, é a história dos jesuítas na América. A difamação e a destruição dos jesuítas, cara, é assim, os jesuítas vieram aqui para converter de verdade os indígenas, e os indígenas amavam os jesuítas, entendeu? Eles vieram aqui... Uma prova do que o Murilo disse, leiam essas cartas aqui do José de Anchieta, e aí vocês vão ver se dá para deduzir dessas cartas essa difamação que fizeram aos jesuítas. Eu sempre falo isso, eu não gosto muito do perfil que os jesuítas tomaram no século XX. Não, claro, os jesuítas modernos, pelo amor de Deus, né? Você vê que os principais líderes globalistas saem lá de Georgetown, lá, da faculdade lá, jesuíta lá dos Estados Unidos. Até do Oriente Médio. Pode ir falando que eu só vou pegar uma água aqui do lado, aqui, rapidinho, continua. Então, mas tem essa lenda de que os jesuítas, as pessoas costumam sempre analisar o passado com o perfil do que tem hoje, né? E é um erro terrível isso. Se analisar os jesuítas do século XVI como se fossem esses outros aí, o Papa Francisco, que não tem nada a ver, né? Sim. Com o que virou os jesuítas, essa ideia de controle. Os jesuítas hoje são positivistas. É a ideia de controlar a sociedade. Mas né? Existe uma conexão. Eu já procurei algumas coisas. O famoso Papa Negro dos jesuítas, o mais famoso, que era, eu esqueci o nome dele, que fez essa... O que renunciou em 2013? Sim, eu acho que foi. Eu estava vivo ainda. Teve ainda. Um que renunciou junto com o Bento XVI, um pouquinho antes. Eu esqueci o nome dele, mas foi o cara que... E eu vi que algumas noções sobre esses problemas do sistema financeiro ele tinha. O que eu percebo na história recente da ordem jesuítica é que, sabendo desse problema do sistema financeiro, dos agentes por trás, como eles tinham escrito no final do século XIX na Civiltà Católica, né, uma revista dos jesuítas, eles se iludiram com a ideia de que, contra o poderio anglo-saxônico do sistema financeiro, eles poderiam se aliar aos comunistas. Entendeu? Que os comunistas eram aliados mais confiáveis e potencialmente mais católicos do que essa elite anglo-saxônica predatória, entendeu? E essa elite do sistema financeiro. Só que aí, no meio disso, entre você querer atrair comunista para o catolicismo, muitos caras, os próprios comunistas perceberam, vamos atrair os católicos para o comunismo, entendeu? E sem levar em conta, assim, quer dizer, que o comunismo também está dentro desse meandro de sociedade secreta, sistema financeiro, e o produto final que você vê hoje em muitos aspectos da ordem dos jesuítas é uma submissão completa ao globalismo ocidental. Entendeu? Que na medida em que também, quer dizer, como a gente vê no Brasil, em vários países do mundo, né, os antigos comunistas vão sendo seduzidos pelo ambientalismo, depois pela ideologia de gênero, daqui a pouco acontece aquela transmutação bizarra, que é assim, cara, o comunista de 30 anos atrás está com o mesmo discurso que os banqueiros de hoje. Algumas ideias de socialistas não são ruins, elas vêm, na verdade, do socialismo cristão, socialismo utópico, que muitas vezes remete a ideias da igreja, das guildas, do corporativismo cristão. E, cara, assim, vale a pena ser estudado alguma dessas ideias. No entanto, cara, o comunismo, como fez Karl Marx, é transformar os movimentos socialistas, que tinham algumas ideias interessantes e outras loucas, no comunismo, que é uma coisa gnóstica. Como é que o Karl Marx fez isso? Com a economia. Ele transformou o problema da usura no problema da mais-valia. Então, ele projetou o que os banqueiros faziam na relação entre empresário, entre patrão e empregado, que transforma num gnosticismo, porque, cara, a relação de patrão e empregado, servo e senhor, é natural. É relação de liderança e liderado, entendeu? Toda a sociedade
tem a pessoa que pela família é um pouco mais rica, ou que pela inteligência é um pouco mais previdente. Então você vai sempre ter essas relações de dependência na sociedade, e elas tendem a ser mais harmônicas do que conflitivas. Não existe nenhum, embora possa existir, por exemplo, exploração entre empresário e trabalhador, e a parte mais fraca muitas vezes é o trabalhador, isso não é natural. Eles têm muitos interesses em comuns. No passado normal era o empresário tratar os seus funcionários, era um empresário de uma família que incorporava os seus trabalhadores como parte de uma família extensa, entendeu? Não existia essa tendência de conflito de classes. O que é totalmente exploratório, predatório, é a usura. Então, no momento que o senhor Karl Marx joga a culpa no empresário, empreendedor, ele ajuda a esconder a culpa do banqueiro. Você está entendendo? Que o problema social ele é genuíno, ele está relacionado com o nosso sistema de crédito, com a criação de moeda para a prática da usura. A gente tem que falar disso, tem que ter movimentos sociais para lutar contra isso. Quer dizer, a gente não pode apoiar sindicato comunista, mas os trabalhadores têm que ter representação. Sim, entendeu? a ideia de cooperativa, eu vivo defendendo. A ideia de cooperativa pode ser uma forma de nos libertar desses caras. Sim, se chama de sindicatos ou guildas, quer dizer, os trabalhadores têm que ter um direito a uma proteção corporativa, entendeu? Como existia na Idade Média, que foi desmontado pelas revoluções modernas, entendeu? Mas, vamos dizer, quando a gente entende isso, a gente percebe a irmandade dialética entre o liberal e o socialista. Entendeu? O liberal, ele corrói a comunidade, ele corrói os laços sociais, ele corrói o catolicismo, né, o cristianismo profundo, né? Ele mata, né, a noção de comunidade em prol do individualismo e do dinheirismo. Aí ele gera uma crise social onde cresce o socialismo e o comunismo. Sim. O qual o liberalismo não existiria nenhuma ideia coletivista. Exato, porque aí vem um Estado que não faz o que deveria fazer, que é dar uma moeda honesta e começa a falar, eu quero tomar o papel da família, eu quero tomar o papel da igreja, eu quero abrir escola pública em vez de deixar a igreja, ter escola, em vez de deixar a igreja ter caridade, eu quero abrir meu serviço social. Então, o Estado que não faz aquilo que é o básico dele, que não assume a sua verdadeira soberania, ele se torna um Estado socialista pretensamente para corrigir os exageros do liberalismo. Mas como o Estado, cara, o Estado depende da família, da comunidade bem estruturada. Se ele começa a corroer isso, ele vai se tornar mastodôntico, elefantino, não saber qual é o seu lugar correto. E na hora que ele fizer um desastre social, vem, a solução é o liberalismo. Quer dizer, você vai voltar para a mesma merda que gerou. Altos e baixos, assim, ó. Entendeu? Cara, e no campo material mais vulgar, os caras ganham muito dinheiro com isso.